Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O tema de hoje é reconhecendo o meu chamado. Jesus Cristo disse no Evangelho relatado por João, capítulo 15, versículo 16: não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu e ele te escolheu para que você dê frutos. No versículo 5, eu vou ler para o irmão e para a irmã. Ele vai dizer assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem é ele? Ele é a videira. Quem é a videira? A videira é a igreja. Que é a igreja? É o corpo de Cristo. Amém? Então, por isso que você tem que estar congregando. Você não pode ficar sem congregar. Pastor, eu estou congregando. Se você está congregando, você tem que estar participando do culto. Você não pode estar vindo aos cultos quando você quer. Falar, vai, no domingo eu não vou não, vou no outro. Faça isso não. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 12. O irmão vai entender. Romanos capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, não é quando você quer. Pela misericórdia de Deus, não pense assim, não age assim. No seu trabalho, você fala assim: hoje eu não vou trabalhar não. Não vou não. Eu vou amanhã. Eu vou a semana que vem, essa semana eu não vou não. Se você está agindo assim, você pode ter certeza que logo, logo você vai perder esse serviço. Assim também é. Assim também é com Deus. Se você está agindo assim, logo, 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 você vai sair da presença dele. Se já saiu, se não saiu já, você entendeu? Então você precisa reconhecer o seu chamado. Jesus, ele te chamou, ele te resgatou da terra dos mortos e te deu vida. Amém? Por isso que é necessário você estar congregando. Mas entenda isso, o tema de hoje é reconhecendo o meu chamado. Para cada um ele dá um dom. Para cada um ele dá um dom. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então, para cada um ele dá um dom. Para uns, ele dá o dom de profetizar. Está aqui, o irmão vai ver no versículo 6 em diante. Para outros, de servir. De servir. Então, não se sinta assim, sabe, inferior daquele que profetiza. Você que serve, você que nem puxão. Um precisa do outro, mas cada um tem o seu dom. Não adianta você sentir ciúmes do irmão. Não, eu quero profetizar. Eu quero ensinar ali a palavra. Se você não tem esse dom, isso não vai dar certo. Sabe, nem todo mundo Deus escolheu para colocar no altar. E nós vamos falar sobre isso. E nem todo mundo também Deus escolheu para fazer a obra dentro da igreja. Assim, como obreiro, ali como diácono, sabe? Tem uns que Deus ele vai trabalhar para fora. Aqui ele vai falar aquele que exorta, que venha fazer isso com excelência, aquele que contribui. Então entenda isso. Tem pessoas que vão receber o dom que participa do corpo de Cristo, o dom de contribuir, vai trabalhar lá fora. Deus vai abençoar poderosamente para ajudar esse corpo a ficar de pé, que é a igreja, você entendeu? Então não se sinta como se você não estivesse fazendo a obra. Você faz também, você faz parte do corpo. Isso é um dom que Deus te deu, dom de contribuir. Você está ajudando, de alguma forma você ajuda. Você entendeu? Você está conseguindo pegar isso? E igual eu disse,
necessitamos, assim, um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. O seu pastor precisa de você, você precisa do seu pastor. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 12. Então, reconhecer o seu chamado. Você precisa reconhecer o seu chamado. E você não pode, assim, querer fazer algo que não é o seu chamado. Por isso que o evangelho está bagunçado assim. Às vezes tem pessoas que é o dom de limpar o chão, de servir, sabe? Isso não é vergonha para ninguém, é bênção. Sabe? Não quer dizer que você é menor, assim, na casa de Deus. Não, você é grande. E a pessoa, o dom dela é esse. Às vezes, não, eu vou pregar, eu quero estar lá. E fala completamente cada heresia. Sabe? Por isso que eu falo, cada um tem o seu dom. E você precisa reconhecer isso. Você precisa se achar e glorificar a Deus e fazer com qualidade, com excelência, aquilo que Deus confiou na sua mão. Que Paulo vai dizer sobre isso aqui, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Falamos isso em Romanos, capítulo 12 também. Versículo 15 aqui. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Você entendeu? Por isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa, Deus deu um dom de ela trabalhar lá fora para abençoar, assim, a igreja, e ela participa do corpo. Então não fica falando, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, porque eu não sou um obreiro ainda, eu não sou do corpo, porque eu não estou participando da limpeza, eu não sou do corpo. Não pensa isso. Você entendeu? Você é do corpo. Você contribui de alguma forma. Olha aqui, no versículo 16. Se o ouvido disser, porque eu não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então, já pensou se todo mundo fosse pastor? Seria. Ser uma briga, ia ou não ia? Assim, não veja a hora dele terminar logo. Agora é minha vez de pregar. Sabe, é isso que ele está dizendo. Se o ouvido disser, porque... No versículo 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou? Onde estaria o corpo? Olha aqui. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então aqui ele está dizendo assim, o olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de ti. Precisamos, assim, um do outro. Então os olhos não podem falar para o pé, eu não preciso de ti. O pé vai falar assim, então vai andar sozinho então. Como você vai andar o olho?
Assim o pé também não pode falar para o olho, eu não preciso de ti. O que o olho vai falar para o pé? Primeira pedra você vai tropeçar, como você vai ver. Então nós precisamos uns dos outros. Você conseguiu pegar isso? Você só precisa reconhecer o seu chamado. Qual que é o seu chamado? Né? E Deus mostra qual que é o seu chamado. Né? O que Deus te mostrou, faça com excelência. Deus vai usar assim a vida do pastor até para estar dirigindo assim o irmão. Qual que é o seu chamado? Você precisa se achar. Lembra de Pedro? Qual que era o chamado de Pedro? Era ganhar almas. No Evangelho relatado por João, capítulo 21, no versículo 14, vai falar que era a terceira vez que Jesus Cristo estava aparecendo para os discípulos. Por que a terceira vez? Porque eles não tinham entendido ainda o chamado que Deus tinha entregado para eles. A primeira vez Jesus Cristo apareceu, a porta estava fechada, no capítulo 20, ele vai dizer, Pai, seja convosco. Daí vai falar assim, no mesmo modo que Deus me enviou, eu envio vocês. É para pregar o Evangelho. Né? Tomé não estava, por isso que ele vai aparecer depois da segunda vez, porque os discípulos vão falar para Tomé, Jesus apareceu, mostrou ali, né, as marcas, as feridas. E Tomé vai falar assim, conversa, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Vou até ler para os irmãos. Aí Jesus Cristo vai aparecer a segunda vez para Tomé acreditar. Tem Tomé aí? Em nome do Senhor Jesus Cristo não, né? Você crê no seu chamado. No versículo 26 de João capítulo 20, vai dizer assim, passando os 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Pai, seja convosco. As portas estavam trancadas por quê? Porque eles estavam com medo. Sabe, eles estavam já esquecendo das palavras de Deus, Jesus Cristo, os ensinamentos. Falando assim, não tema aqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tema a Deus que manda a alma e o corpo para o inferno. Né? Eles estavam esquecendo, eles estavam com medo, por isso que essa porta estava trancada. E assim que ele fala, Pai seja convosco, né? Jesus Cristo vai dizer para Tomé, aqui e logo disse a Tomé, no versículo 27, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé vai dizer assim, Senhor meu, Deus meu, e disse-lhe Jesus, porque me viste, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Mas o que vai acontecer aqui? Né? Eles vão estar reunidos e Pedro vai dizer assim, eu vou pescar. Os outros discípulos, eles vão dizer assim, nós vamos com você. Você aí, Pedro. E eles vão pescar e não vão pescar nada. Às vezes isso pode estar acontecendo na sua vida. Né? Você está pescando, indo pescar e não está pescando nada. E por que isso está acontecendo? Porque você não está no seu chamado, você não entendeu qual que é o seu chamado. Às vezes o seu chamado é pregar, sabe? Deus já falou contigo, usou pessoas, e você está longe do seu chamado. Está vivendo aquilo que você vivia antes de Cristo aparecer para você. Você precisa entender o seu chamado. Né? Você acha que era para Pedro que está pescando? Qual é o chamado dele? Por isso que Jesus Cristo vai aparecer novamente. E olha aqui, Jesus Cristo vai dizer para eles, sabendo que eles não tinham peixe. Jesus estava na praia e eles estavam lá no mar. Jesus, tem algo de comer aí? Eles, eu acho que triste porque não estava pescando nada. Tem nada. Hoje está dando tudo errado. Jesus Cristo vai dizer assim, ei,
faça assim, ó, joga do lado direito a rede, entendeu? Do lado direito. Aí eles, eu já vivi isso. Eles jogam lá, eles jogam a rede. Eles vão pegar grandes peixes. João, ele reconheceu ali, é Jesus. Pedro, reconheceu a voz, reconheceu, joga do lado direito, peixe, nós não estávamos pescando nada. Jogamos, pescamos. Pedro, ele se joga no mar, que ele estava sem roupa. Os discípulos levam ali o barco para a praia, puxa ali a rede com os peixes, e a rede ali, ela não rompeu. Olha que forte isso. Era grandes peixes. A palavra fala que era para ter rompido ali, mas não rompeu. Mas entenda isso. Olha, Jesus Cristo pediu de comer ali para eles, eles não tinham. Jesus Cristo falou assim, ó, joga do lado direito, vocês vão pegar. Eles pegaram. Mas quando eles voltaram ali para a praia, Jesus já tinha preparado aqui no versículo 9, assim, ó, brasas e em cima peixes, e havia também pão. Sabe, aqui Deus está mostrando, você que tem um chamado de pregar, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Vou até ler aqui, ó. Você vê que ele já tinha preparado, ele já tinha ali preparado peixes, aqui, ó, assadinho, um pãozinho também. Assim é também, meu irmão, você precisa confiar. Você precisa reconhecer o seu chamado. Deus não vai deixar faltar nada para você, não. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, ou pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Jesus Cristo falando, observa as aves do céu. Deus dá alimento para elas. Ele está falando, você vale muito mais do que elas. Então confia. E eu falo assim, meus irmãos, no meu chamado, né, assim, foi um trabalhar para mim, reconhecer mesmo o meu chamado. Chegou uma hora que eu também não estava pescando mais nada. Até que eu ouvi a voz de Deus. E eu falei assim, meu, é Deus que fala comigo. Lembro que uma vez uma peça do meu carro pulou, sabe, de uma van que eu tinha. Pulou. Meu irmão falou assim, meu, para com isso, prega a palavra. Você tem um chamado de pregar a palavra. E eu ficava lutando, sabe. Não, meu chamado é pregar a palavra, mas é na rua. Assim, tem momentos bons, momentos ruins. Eu estou passando só uma fase ruim e sabe, essa fase não passava. Até que eu ouvi a voz de Deus. E ó, meu nome estava sujo. Ele veio, sabe, limpando, arrumando, quando eu me coloquei ali no chamado dele. Assim também Deus está falando contigo. Você precisa achar o seu chamado. Olha que Deus já tinha falado comigo quando eu tinha uns 15 anos. Eu só não tinha entendido ainda. Assim também Deus, ele fala. Né? Se você perguntar para pessoas que jogam bola, em algum momento Deus mostrou, ó, você vai ser um jogador. Não lembro o nome do jogador, assim, mas ele estava falando que Deus, ele falava com ele assim, desde pequeno. Assim, desde pequeno, ó, você vai ser jogador. E ele falava assim para os amigos, eu vou ser um jogador, porque Deus, ele já falava com ele no sonho. Os amigos falavam, você ser um jogador? Né? E ele queria tocar samba, o negócio dele era samba.
Mas Deus falava assim, ó, você vai ser jogador. E ele é um jogador famoso. Tá até eu passando uns momentos difíceis aí. O André Alves, um negócio desse, é o nome dele. Está sendo acusado de algumas coisas. Mas assim, ele falando, que Deus tinha falado com ele. Tem um jogador de basquete nos Estados Unidos. Deus falava com ele também. Ó, você vai ser jogador de basquete. Mostrava ele fazendo cesta lá, sabe? E ele foi assim também. É chamado. Não sei o que Deus mostrou para você. Que Deus revelou para você. Faça. É montar uma pizzaria? Monta uma pizzaria. É pregar a palavra? Se entrega. Se entrega. Assim, eu creio que você já entrou numa piscina, já foi numa praia. Você lembra da primeira vez que você fez isso? A sensação que você teve? Eu lembro da primeira vez que eu fui para a praia. A sensação que eu tive. Sabe, de molhar meus pés assim, sabe? Eu pulava, tá tremendo. Que tremendo. Aí eu vi as pessoas mergulhando, eu falei, meu, que sensação é essa de mergulhar? E quando eu falei, eu vou me jogar, veio a onda, eu joguei, subi, eita, que maravilha, vou mergulhar de novo. É uma sensação maravilhosa. Se você nunca deu um mergulho numa piscina, não faça isso. Se você não sabe nadar, é um conselho que eu te dou. Mas, às vezes, com Deus, você só molhou o pezinho e Deus está falando, olha, não tenha medo. Né? Mergulhe fundo. Confie. Confie. Porque Deus já preparou. Olha aqui, ó, no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo. Eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual que é o seu chamado? Então, ó, tenha isso. Você faz parte do corpo, você é membro. Você que está se achando aí no seu chamado, sabe? Se for assim, trabalhar fora, não deixa, às vezes, que o diabo vai te oferecer ali, às vezes é algo que pode te seduzir e te tirar da presença de Deus. Não deixa isso acontecer. É igual assim, ó, eu tenho uma presença de Deus. Olha, pode me oferecer qualquer tipo de riqueza. Sabe, eu já tenho a presença de Deus. Isso não me seduz, não me encanta. Sabe por quê? Porque eu tenho a presença de Deus. Assim também, meu irmão. Né? Quantas pessoas, né? Deus abençoou, sim, com o trabalho. E a pessoa se encantou porque o diabo veio oferecendo ali, seduziu a pessoa, começou a oferecer uma hora extra aí, sabe, colocou, sabe, e afastou essa pessoa de Deus. E essa pessoa pensa, não, Deus está comigo. Está nada, o coração é enganoso, não está com você. Você é realista com você. Você está indo para o inferno desse jeito. O inimigo te seduziu e não é Deus. Não fica falando, não é Deus, não é Deus, não. É o inimigo. Deus não vai dar nada que vai tirar o seu servo da presença dele. Deus permite que o diabo faça isso para provar você. Assim como Jó foi provado, assim eu e você seremos provados. Amém? Então, ó,
Jesus Cristo vai falar para Pedro: Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Assim também, eu disse que Pedro foi pescar, os discípulos tinham ido junto com eles. Assim também, nas suas escolhas, seus familiares também vai fazer as mesmas escolhas que você. Por isso, escolhe estar na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Amém? Este é o ensinamento que eu quero passar para o irmão, para a irmã. Amém? Reconhecendo o seu chamado. Qual que é o seu chamado? É ministrar a palavra de Deus? Então, se dedica a isso. É louvar? Louva com excelência. É limpar o chão? Limpa com excelência. Não, depois lê lá 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver que até o menor ali serviço é o mais valioso. Você entendeu? Toma posse dessas palavras. Amém? Reconhecer o meu chamado. Qual que é o seu chamado? Se entrega nele. Mas não saia da presença de Deus. Esses são os conselhos que eu te dou. Não saia da presença de Deus. Começa buscando ali o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vai dar certo. Mas você precisa achar o seu chamado. Senão você vai ficar pescando sem pegar peixe. E que prazer tem isso? Não tem prazer. Amém? Então, receba o meu abraço. Um abraço da família de Atos também. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Deus abençoe mais e mais e mais a vida do irmão e da irmã. Em nome do Senhor Jesus.